Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos, do canal Novo Mundo. Novo Mundo. Eu tenho recebido algumas mensagens em que algumas pessoas que estão acompanhando o canal falam comigo que esperam a salvação no céu. Elas estão na igreja e querem ir para o céu ver Jesus Cristo. E a terra vai ser destruída. A terra vai ser destruída. No livro de Isaías, no capítulo 45, Deus faz menção a um personagem da história por nome com 200 anos de antecedência. Ele está falando sobre um assunto que o povo de Israel vai para um cativeiro e tal. E ele fala que um personagem de nome Ciro irá libertá-los. Mas isso séculos antes dos israelitas irem para o cativeiro. Então ele já antecipa o nome da pessoa, diz como vai ser a vida dessa pessoa. Mas dentro desse relato, ele faz menção de uma situação. Porque, veja bem, quem já leu as Escrituras já deve ter passado por isso que eu vou falar. Você está lendo, Deus falando ali, tal. Daqui a pouco ele sai daquela situação que você estava lendo ali e fala sobre um outro assunto. Dentro do mesmo contexto. E volta ao assunto anterior. Ou você nunca percebeu isso nas Escrituras? Nessa passagem de Isaías 45, Deus vem falando sobre uma situação. Mas no versículo 18, se não me falha, vamos ler. Isaías capítulo 45, versículos 18. Eu vou ler para vocês antes o que eu estava falando antes sobre Ciro. Está no versículo 13. Agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, seu santo Filho, nosso Senhor e Salvador. No versículo 13 ele fala: Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados. Só que essa situação só vai acontecer quase 200 anos na frente. Ele fala sobre uma situação aqui no capítulo 45 e menciona Ciro. Mas ele fala também uma outra coisa no versículo 18. Eu tenho dito nos meus vídeos que a terra não vai ser destruída, que a terra é para ser habitada. Pessoas mansas, pessoas de bem, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas boas vão viver na terra. E quando eu digo pessoas assim, não são pessoas no sentido, são pessoas regulares. Não. As pessoas que sobreviverem à grande tribulação são pessoas boas, pessoas de bem. E mesmo assim, vai ter um período de 1000 anos para que elas atinjam a perfeição. Depois da grande tribulação. Então você vê, passar na grande tribulação já é um conceito elevado. E mesmo com esse conceito elevado, ainda tem 1000 anos para você chegar a um estágio de perfeição.
é quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, apresentará a humanidade perfeita ao seu Santo Pai e Deus. Ok? Mas vamos ler o que Deus fala sobre a terra no versículo 18. Ele está falando sobre vários assuntos e ele faz um comentário sobre a terra. Ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou os céus e ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ponto final. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. E termina dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. Gente, olha só. A pessoa lê uma passagem dessa aqui. Aí dizer assim: ah, mas ele aí está se referindo ao povo de Israel. Não. Deus aqui está se referindo ao planeta Terra. Vou ler de novo. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, ele é o único Deus, que formou a Terra, planeta Terra, e a fez, e ele a estabeleceu no ponto que ela está no universo. Ele não a criou para ser um caos, ou seja, não a criou para ser destruída, nem bagunçada. Compreende isso? Mas para ser habitada por seres humanos. E termina: eu sou o Senhor e não há outro. Um exemplo disso que nós estamos vendo aqui foi o evento do dilúvio. Deus trouxe a devastação sobre o planeta, depois, falando com Moisés, ele disse que aquilo ali nunca mais vai fazer, tá? E enquanto ele, quase dizendo assim, enquanto eu existir, ele diz assim: a terra permanecerá sempre tendo inverno, verão, calor, frio, as plantas dando suas sementes. Nunca mais vou trazer uma catástrofe sobre o planeta por causa das pessoas, dos seres humanos. Ele dizendo para si próprio isso, que nunca mais vai fazer aquilo por causa dos seres humanos. Mas ele diz que os seres humanos estariam sempre vivos na Terra. No capítulo 5 de João, no versículos 28 e 29, Jesus Cristo ele faz uma declaração. Preste bem nessa passagem que eu vou ler de Jesus Cristo, falando nessa declaração. Eu vou ler 28. Eu vou ler do 26, porque aí você vai conseguir entender melhor. Vamos lá. Vou do 26 ao 29. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, como o Pai é único, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Filho também é único. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem mencionado pelos profetas. Não, aí ele fala assim, presta atenção agora. Não fiquem maravilhados com isso, as coisas que aqueles discípulos estavam vendo. Porque vem a hora em que todos que se acharem nos túmulos, presta atenção, ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, que eu tenho sempre falado, faça sempre o bem, para a ressurreição de vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição de juízo. Ou seja, vai passar por um julgamento, vai passar por um período de tempo para ver se o camarada se encaixa ali na situação. Então, vamos lá. Ele diz que todos que acharem nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Ouvirão. Isso significa que quem não ouvir, lá fica. Ele não diz, todos vão ouvir. Todos vão ouvir a voz dele e serão ressuscitados. Não. Ele diz,
Todos nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Todos nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Quem ouvir a voz dele, quem ouvir a voz dele sairá. Porque tem pessoas que lá vão ficar. Aí fala que tem pessoas que fizeram, praticado mal para a ressurreição e juízo. Esse mal aqui não é o mal que você diz assim, pô, o cara fez um mal. Não. Porque tem pessoas que morreram e não tiveram conhecimento sobre Jesus Cristo. Ou ouviram a palavra de Deus e foram embora e não deram, fizeram pouco caso. Não que sejam pessoas perversas, ruins. Porque ele deixa bem claro, ó, as que fizeram bem, ressurreição de vida. Mas as que fizeram mal, uma ressurreição de julgamento. Aí você fala assim, então o cara que matou um monte de gente vai ser ressuscitado porque ele fez o mal. Não, você tem que ser criterioso nesse ponto. Neste ponto. Uma pessoa que faleceu sem conhecer a palavra de Deus, ó, é uma pessoa má? É uma pessoa que matou? Não. É considerado uma pessoa que vai passar por um juízo, por um julgamento. Agora, tem aquelas pessoas boas mesmo, que ouviram a palavra de Deus, ficaram, morreram, se sacrificaram, se martirizaram. Por que eu estou falando essa passagem? Todos que ouvirão a sua voz. Porque tem um outro chamado. Tem um outro chamado que está em Mateus 24. Presta atenção. É bom a gente prestar atenção nessas coisas que isso fala. Ele fala assim, ó. Deixa eu ver onde está. Ouvirão a sua voz e se levantarão. Está em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Aqui já é um outro grupo. Tem um grupo que vai ouvir a sua voz e serão ressuscitados. Isso, gente, vai acontecer no último dia, tá? Isso não vai acontecer depois da grande tribulação. Não. Isso vai acontecer no último dia. Tá? Mas, esse que eu vou falar agora, não. Esse que eu vou falar agora serão levantados logo que passar a grande tribulação. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ó, mesmo que Jesus Cristo falou lá. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, ele já se refere aos escolhidos, aquele grupo que eu comento com vocês. Ele dará ordem aos seus anjos que recolham todos eles, vivos ou mortos. Essa aqui é uma situação. Aquela situação que eu li em João capítulo 5 é para os que estão mortos. E esses que estão mortos, que ouvirão a sua voz, serão no último dia. Mas esses que Jesus Cristo dá ordem aos anjos, não. Ressuscita agora. Traz eles agora. Traz eles agora. Deu para você perceber? Existem duas classes de pessoas. Umas que vão herdar a terra. As outras vão para uma chamada celestial. Mesmo mortas, serão ressuscitadas para a chamada celestial. Paulo fala sobre isso lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque é bom a pessoa ter em mente que há possibilidade de vida na Terra. Há possibilidade. A Terra não vai virar um caos. Não. Tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Deus mesmo prometeu isso, que ele diz assim, eu sou o único Deus, eu que falo e pronto. Nesse mesmo
nesse mesmo capítulo de Isaías, ele faz menção ao seguinte: o olheiro está fazendo ali o barro. O barro vai questionar o que o olheiro está fazendo? Não. Então, assim somos nós. Nós não temos que questionar Deus. Mas o que acontece, gente, é que isso já vem há séculos, né? Sendo ensinado desse jeito. Pense nisso. Fique com Deus.